Oi, pessoal, estamos começando mais um Analistas em Ação. Você já deve ter até votado ou está com a sua colinha aí com os candidatos para ir votar, mas e os investimentos, né? O que você vai fazer ao longo aí desse mês de outubro? E no Analistas de hoje a gente vai falar justamente as recomendações aí para o mês de outubro que acabou de começar. Fica aí logo após a vinheta, a gente vai falar com os analistas da Nuinvest. Bom, e hoje a gente vai conversar com dois analistas aqui da Nuinvest, o José Falcão e o Murilo Breder, que vão falar sobre as recomendações para o mês de outubro. Eles já estão aqui comigo. Oi, bom dia, gente. Olá, Érica. Olá, investidores. E olá, José Falcão também, que é um programa especial, né? A gente está terminando aqui o terceiro trimestre. Terceiro trimestre curioso, porque parece que passou rápido e passou devagar ao mesmo tempo, né? Já tem algum tempo aí que a gente está vendo as eleições, os debates acontecerem, e agora nessa reta final pegou fogo. O programa ainda ao ar aqui no domingo, dia da votação. Então, enfim, muita expectativa para o resultado e também expectativa para as mudanças nas carteiras, né? O que de fato muda daqui para frente nas nossas recomendações, qual é a nossa visão de cenário, é isso que a gente veio falar aqui nesse programa, e como um cenário até um pouco mais complexo, mais detalhista do que o normal, eu trouxe a presença do nosso queridíssimo José Falcão aqui também, para contribuir também com a sua visão. Olá pessoal, Érica e Murilo, muito bom estar aqui novamente com vocês, trazendo aí os principais acontecimentos no decorrer do mês de setembro e as nossas expectativas daqui para frente. É isso aí, gente. Então, para começar, acho que é interessante a gente falar um pouquinho do cenário, né? Eu queria entender, Zé, qual que é a sua avaliação nesse momento, né? Porque tem as eleições aqui rolando aqui no país, mas ao mesmo tempo a gente tem um cenário no exterior, né? Com inflação aí elevada, risco de recessão, enfim. Como é que o investidor, qual que é a sua orientação, né? Para o investidor aí nesse momento? É isso aí, Érica. Na verdade, os fatos não mudaram, né? Eles aconteceram conforme já eram previstos, porém foram precificados no decorrer desse mês de setembro. E o principal, o que dominou o mês, foram as decisões de política monetária ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá, o Fed subiu a taxa de juros em 0,75, dentro das expectativas, mas o que fez mais preço, o que pesou mais no mercado foi o tom da fala do presidente do Fed, Jerome Powell, e diversos dirigentes da autoridade monetária ao longo do mês. Os títulos americanos, por exemplo, de 2 anos, chegaram aí à sua maior taxa desde 2007, em torno de 4,2%, justamente reflexo desse cenário mais desafiador ao redor do mundo e também na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. As preocupações com a economia global derrubaram as bolsas lá fora. O S&P 500, por exemplo, cai em torno de 23% no ano. Em setembro caiu em torno de 7,5%. E o problema está justamente no medo de uma recessão mais forte, não só na economia americana, mas ao redor do mundo, com destaque especial para a zona do euro, né, que impacta aí os mercados de commodity. A cotação do barril WTI caiu para abaixo de $80 o barril, o menor nível desde janeiro, ali ainda no pré-guerra, né, da Ucrânia, no leste europeu. Esse conflito que piorou ainda mais a situação ali no continente e que vem fazendo muito preço no mercado de forma geral. Aqui no Brasil, enquanto o mundo fala de alta de juros, por aqui assistimos aí a acomodação da taxa, né, e falamos até mesmo de fim do ciclo do aperto monetário, após o Copom manter a Selic em 13,75%, dentro das expectativas. E apesar da nossa bolsa se destacar frente ao exterior, em setembro o Ibovespa devolveu parte dos ganhos até aqui conquistados, né, mas ainda em um cenário com viés positivo em relação às demais bolsas globais, né, mas esse ambiente de cautela no cenário global realmente pesou agora nas últimas 2 semanas de setembro e fez com que a gente sofresse também uma correção no decorrer do mês. E eu trouxe aqui 3 pontos de atenção que o investidor deve olhar daqui para frente.
que já são velhos conhecidos, mas que tendem a fazer mais preço ainda nos mercados daqui para frente. O primeiro deles é relacionado ao conflito no leste europeu. Após as recentes derrotas da Rússia na Ucrânia, Putin subiu o tom e convocou 300 mil reservistas, né, para a guerra, e isso vai provavelmente fazer um novo capítulo nesse conflito e vai escalar essa guerra, que pode ainda trazer mais impactos negativos para o continente europeu, para a zona do euro. Isso aí já é um reflexo que a gente assistiu com mais intensidade em setembro e que pode ter novos capítulos e mais tensos daqui para frente. Então, o investidor tem que ficar atento a isso. Já se passaram 7 meses, né? Algumas pessoas começam a achar isso natural, mas isso tende a pressionar os mercados se essa nova fase agora escalar o conflito e envolver o Ocidente ainda mais na guerra. Falando um pouco agora do continente asiático, a China tem uma crise imobiliária de crédito pouco destacada no mercado, né? Principalmente por causa desse conflito na Europa, tem ofuscado o problema de desaceleração na China, mas ele é muito sério e é o maior parceiro comercial do Brasil, ou seja, se a China sofre uma desaceleração, isso tende a impactar o Brasil em determinado momento e também trazer aqui algum reflexo, algum efeito colateral para o nosso mercado. E o principal deles agora no curtíssimo prazo são as eleições aqui no Brasil, que vão esquentar o clima no decorrer do mês de outubro, né? E o maior risco aqui na minha visão é uma possível confusão em torno das urnas. Em relação aos 2 candidatos, A ou B, que estão ali liderando as pesquisas, o mercado já fez uma certa precificação em relação às 2 possibilidades e a gente não vê um aumento de volatilidade muito acima da média no caso de um ou outro vencer as eleições, né? Então, já são 2 figuras conhecidas, o mercado já tem uma certa previsibilidade e isso pode trazer um ambiente um pouco mais calmo do que a gente imaginava inicialmente lá no início do ano. E o resumo que eu trago aqui do mês é que o pregão das últimas semanas de setembro mostrou que o Ibovespa não está blindado. Se o clima global piorar, tende a pesar aqui também, mas o nosso viés estrutural para médio prazo, ele é positivo para a Bolsa brasileira, principalmente quando a gente compara com a Bolsa americana, que tem sofrido uma correção muito maior, né, porque estão no início daquele processo de alta dos juros, né, estão com pressão inflacionária maior no curto prazo. Então, o Brasil saiu um pouco na frente nesse contexto e agora ele está colhendo esses frutos, né, com essa previsibilidade maior daqui para frente, com a situação fiscal mais estável, né, e com o fim do ciclo da alta de juros, os ativos de risco começam a ser precificados de forma mais racional. E é isso que a gente veio observando no mês de agosto até meados de setembro. Nessa última quinzena, a gente sofreu um pouco desses impactos que eu trouxe aqui do ambiente global, né, que é um risco sistêmico. Bem, só contribuindo um pouco aqui com a visão que o Zé acabou de trazer, concordo com ela, a gente está bastante alinhado nisso, mas trazendo um pouco mais para o cenário de fato o que muda nas recomendações de small caps e de dividendos. A gente vai falar de nomes específicos daqui a pouco, mas uma visão um pouco mais geral, mas trazendo agora para esse... para os segmentos aqui de small caps e de dividendos, tá? A nossa bolsa, ela passou por um período, né, de queda que vinha desde junho ali de 2021 e durou mais ou menos, né? Principalmente as small caps caíram durante cerca de um ano ali e em julho começou uma recuperação da nossa bolsa como um todo. A gente viu ali um cenário, continua vendo, né, de PIB para cima, inflação para baixo, as eleições até então não vinham fazendo tanto preço, como o Zé acabou de pontuar, tá? O mercado já coloca ali os 2 candidatos um pouco no preço. A diferença é que assim, a gente já tinha visto isso, de que a nossa bolsa não estava totalmente blindada aos acontecimentos lá fora, apesar de uma certa robustez por aqui, mas esses últimos dias pré-eleição deu uma sinalização ainda mais forte disso, né, de que o cenário externo está impactando a nossa bolsa também, ainda que a gente siga nesse cenário PIB para cima, inflação para baixo, um possível fim do ciclo da alta de juros por aqui. E aí, o que a gente estava vendo de julho para cá foi uma recuperação da nossa bolsa,
Especificamente em agosto, a gente viu uma alta mais forte ainda das small caps, tá? O que é natural em um momento como esse. Quando a nossa bolsa voltar a andar, esse é o caminho natural das coisas, tá? Small caps subir mais, se recuperar mais, e Bovespa no meio do caminho. E por último, mas não quer dizer que vai ter um desempenho ruim, tá? Provavelmente vai subir menos, mas as empresas pagadoras de dividendos, porque elas que seguraram a onda durante esse período mais adverso da bolsa. Então é super natural que em um momento de recuperação elas subam menos, tá? Small caps, as que mais sofreram nos últimos 12 meses, essa classe que tende a se recuperar mais. E a gente viu isso em julho, viu isso em agosto, mas agora o finalzinho de setembro comprometeu um pouco dessa recuperação. E esse comprometimento dessa recuperação, esse cenário externo muito ruim, vamos lembrar, a Nasdaq caiu 9% no mês de setembro. É muita coisa para uma bolsa norte-americana que tem uma volatilidade muito menor do que a bolsa brasileira. Então, no relativo, a nossa bolsa ainda continua relativamente bem, tá? Agora, a gente realmente não está blindado e como o cenário lá fora segue ainda bastante adverso, o sentimento de cautela voltou aqui para o nosso discurso, tá? Ainda mais agora que a gente precisa aguardar os desdobramentos das eleições, né? Se a gente de fato vai caminhar para o segundo turno, e aí o segundo turno a gente pode ver ali uma volatilidade, aí, né? Uma continuação dessa volatilidade, enfim. Então, o que mudou, né, nossa visão aqui de mercado do mês de agosto para o mês de setembro? No programa anterior, eu havia falado, a gente está vendo essa recuperação das small caps. Tem muito espaço pela frente. Isso não muda o espaço que as small caps ainda tem para recuperar. O que mudou foi um cenário que a Bolsa Brasileira começou a ser atingida, né, por esse cenário mais externo, e isso acabou afetando essa recuperação das small caps. Então, a cautela voltou a ficar nos holofotes por aqui, e acho que é um pouco desse recado que a gente quer passar para o investidor. A gente está com muitos bons ativos, as nossas seleções recomendadas aqui para vocês, só que o cenário ainda exige um pouco de cautela nesse exato momento. E aí, agora sim, a gente pode começar a brincar e falar um pouco de nome, o que muda daqui para frente. Bom, e antes da gente falar aqui de mudanças, né, de recomendação aí de ações, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente essa nova experiência aí que vocês estão oferecendo para os investidores em relação às recomendações. É isso aí, Érica. Vamos mudar a experiência do investidor com recomendações de ações e fundos imobiliários. A partir do dia 1º de outubro, vamos apresentar as novas recomendações em um novo formato, que não se resume apenas a uma carteira da forma tradicional e burocrática que conhecemos hoje em dia. E como é que isso vai funcionar? Vamos apresentar uma lista com opções de investimentos, onde o investidor poderá escolher os ativos de forma individual ou em conjunto para a formação de uma carteira diversificada. Ou seja, o investidor vai ter mais flexibilidade e autonomia para decidir como prefere investir. E para facilitar toda essa tomada de decisão, já que o investidor pode escolher 1, 2, 3 ou mais ativos da nossa seleção, na primeira coluna a gente vai disponibilizar um ranking de preferência e como visualmente vocês vão ter acesso a essa lista de recomendações, a nossa seleção top, né? Top FIIs, top dividendos e top small caps. A parte de conteúdo ela se mantém completa, como a gente sempre fez para vocês, toda revisada, né, e revista em um novo formato, mais didático, objetivo e direto, para facilitar a sua tomada de decisão, né? Todos os ativos vão ter uma análise individual, né, explicando o case do porquê a gente está recomendando aquela ação ou fundo imobiliário. Confiram aí no Invest News, está atualizado já desde o dia 1º de outubro. Legal, Zé. E como é que vocês vão fazer essa atualização aí dessas indicações? Todas as recomendações da nossa seleção top são para longo prazo. E quando a gente fala a longo prazo, são investimentos acima de 3 anos. Portanto, os relatórios não terão atualização necessariamente mensal, né? Eles serão relatórios perenes que a gente vai atualizando a partir do momento que os cases vão sofrendo modificações. Mas para facilitar o acompanhamento do investidor, sugerimos acessar o relatório no primeiro dia útil de cada mês para conferir se a nossa seleção teve mudanças nos ativos recomendados ou até mesmo alteração nos preços
sugeridos de compra para cada recomendação que a gente faz da nossa seleção. Então, basta vocês acompanharem uma vez por mês, né? Recomendamos que faça isso no primeiro dia útil, porque se tiver mudanças, será divulgado nesse dia, mas vocês podem também fazer isso no decorrer da semana ou do mês, quando vocês tiverem tempo, né, e quiserem conferir lá se teve alguma novidade para aquele período. Muito bom. E como não vai ter agora esse percentual, né, de indicação por ação, queria entender como é que o investidor pode aí compor, né, fazer a carteira dele a partir agora desse ranking que vocês vão disponibilizar. Ótima pergunta, Érica. Então, como fazer da seleção top fundos imobiliários, top dividendos ou small caps uma carteira diversificada? Vou mostrar agora na tela 4 passos importantes para vocês construírem uma carteira bem diversificada e com o menor risco possível. O primeiro deles é: dê preferência para os ativos na ordem que aparecem no ranking em destaque. Segundo, escolha pelo menos 8 ativos da seleção de FIIs ou de ações. Terceiro, os ativos escolhidos devem ter percentuais iguais, no máximo 12,5% para cada. E o quarto e último passo: confira o nosso relatório uma vez por mês, no primeiro dia útil, conforme comentei com vocês, para verificar se teve alguma mudança nas recomendações e nos preços de compra. Então, essa é a nova experiência que a gente traz para o investidor. São pequenas mudanças, mas que vai ampliar o leque de possibilidade para que os investidores consigam fazer escolhas mais assertivas de acordo com seus objetivos, e isso vai também dar flexibilidade para os analistas trazerem mais coberturas, mais ativos para dentro dessa lista de recomendações, da nossa seleção top. Então, fiquem atentos, acompanhem no site Invest News, que lá a gente vai atualizando sempre que possível as nossas recomendações. Legal, Zé. E aí agora sim, né, entrando aí mais especificamente nos ativos, começando pela lista aí de dividendos, eu queria entender por que a Alupar, né, foi aí colocada em primeiro lugar nesse ranking. Pois é, Érica, entendendo um pouco aqui, né, a nossa visão do ranking. O que está em primeiro, o que está em último, qual é a lógica disso aqui tudo? Seguinte, tal momento, a gente está favorecendo as empresas que, vamos dizer assim, nada numa raia própria, entendeu? Tem um cenário macro, político, economia, inflação, beleza, tudo isso está acontecendo aqui, né, no nosso Brasil. Mas vamos pegar o caso aqui da Alupar, é uma empresa focada em transmissão de energia elétrica. Então, os contratos são ajustados naturalmente já pelo IGPM ou pelo IPCA, ou seja, ajustados pela inflação. Então, faça chuva, faça sol, a Alupar vai seguir ganhando dinheiro, porque ela só ganha dinheiro se ela levar a energia do ponto A para o ponto B. Então, as redes estando ali estáveis, ela vai ganhar dinheiro. Então, assim, é o tipo de empresa, de perfil de companhia que a gente gosta e acha que faz sentido favorecer e dar uma preferência no ranking nesse exato momento. É só isso? Não. Óbvio, a gente também pondera o maior potencial de valorização. As empresas que estão muito próximas ali do nosso até que preço comprar, que a gente recomenda, ou seja, pouco potencial de valorização, elas são puxadas para baixo. As que têm muito potencial, a gente dá um destaque positivo para elas. É só isso? Não. A nossa seleção é focada em dividendos. Então, as companhias que pagam, então, maior perspectiva de dividend yield daqui para frente, também são favorecidas de um jeito positivamente. E, por fim, até métricas de ESG a gente também leva em consideração, tá? E também companhias que passam por um bom momento de mercado. Então, sabe aquelas ações ali que o mercado já está batendo, não está gostando tanto? Enfim, não, a gente não quer bater de frente com o mercado, achar que o mercado está errado e a gente está certo. Se o mercado está indo nessa direção, a gente quer dançar conforme a música. Então, se a gente está vendo aqui, né, algumas empresas surfando um melhor momento de mercado, essas também, a gente também dá uma preferência aqui na ordem do ranking. Então, no final das contas, por que a Alupar está em primeiro? A combinação de todos esses fatores, métricas de ESG boas, potencial de valorização,
paga dividendo, nada em uma raia própria. Então é mais ou menos isso que o investidor deve entender. Essa é a lógica por trás desse sequenciamento, tá? E lembrando que ele é mutável, tá? Então, da mesma forma que a gente pode alterar aqui os ativos recomendados, a ordem do ranking também pode ser alterada, né? As coisas, tudo aqui é um negócio super mutável, as ações sobem, caem, os potenciais de valorização são alterados, os potenciais de retorno em dividendos são alterados, tá? Então, por isso que a gente recomenda que o investidor siga acompanhando mensalmente aqui as nossas recomendações para tirar o melhor proveito daquilo que a gente traz de novidade para vocês. Muito bom, Murilo. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre a decisão de vocês tirarem a Aura Minerals da lista, né, dessa lista aí de dividendos recomendadas, e também sobre essa decisão, né, até que vocês colocam no relatório, de favorecer empresas que dependem aí menos, né, do cenário macro. Perfeito. O caso de Aura Minerals é o seguinte, no caso aqui de dividendos, ela tem um dividend yield bastante alto, né? Se a gente pegar hoje aqui a projeção de dividend yield para os próximos 12 meses, como é uma ação que caiu muito, né, o dividend yield subiu muito, hoje está em cerca de 9%, é uma empresa que paga ali semestralmente os seus dividendos, então era uma companhia que a gente gostava e tinha bastante interesse por essa questão. A outra questão que a gente gostava, ou pelo menos tinha a expectativa, era que ela apresentasse características defensivas diante do cenário negativo, porque justamente por ser uma companhia exposta a ouro, né? Agora, isso não aconteceu, né? As nossas expectativas foram frustradas em relação a isso. Quando a bolsa estava caindo, as ações da Aura não conseguiram trazer esse aspecto de proteção que a gente queria, tá? E a outra coisa é o seguinte, como a gente houve essa mudança sutil aqui na forma de recomendação, se você quiser transformar isso, os nossos ativos recomendados, continuar tendo uma carteira, transformar isso em uma carteira recomendada, é bem simples, né? Como o Zé já colocou aqui, é só você comprar todos os ativos e distribuir o peso igualmente entre eles. Fim, tão simples quanto isso. Mas, até então, a gente usava alocações percentuais. E a Aura Minerals, ela tinha 5% da carteira. E eu continuo achando que esse é o patamar ideal para se ter esse tipo de ativo, né? Um ativo mais defensivo, né, na carteira. Ou seja, com essa mudança, a Aura Minerals, a partir do pressuposto que ela tem o mesmo peso agora que todas as ações, eu queria ter 5%, mas não 10%. 10% passa a ser muito, tá? Para esse tipo de ativo. Então, esse é outra justificativa para a gente tirar a Aura Minerals nesse exato momento da nossa lista de top dividendos. Então, esse é o racional aqui da mudança, tá? Bom, e agora passando para a lista das indicações de small caps, vocês também tiraram, né, a Aura Minerals e a Ferbasa. E eu queria entender, né, a Aura Minerals, o Murilo já explicou, né, por que optou aí pela decisão, mas um pouquinho também sobre a Ferbasa. Bem, sobre a Aura Minerals, você bem falou, a justificativa é bem parecida. Na verdade, ela teria um appealing maior para ficar na dividendos, né? Porque ela tem um dividend yield alto, paga dividendos semestralmente. Na Small Caps, a gente tem essa busca por ter ativos em um bom momento de mercado, com potencial de alta, e no caso de Aura, como eu acabei de comentar, ela acabou nos frustrando. A gente tinha essa expectativa dela ser um pouco ali de proteção nesses momentos mais negativos do mercado, acabou não se confirmando, e como a gente não tem, né, que não é casado com nenhuma tese, não tem esse orgulho de defender que tudo que entra na carteira tem que subir, não, zero, beleza, vamos para a próxima, até porque, de novo, o mesmo racional da dividendos, acho que com 5% da carteira, vale a pena manter. Então, para quem acompanhava a carteira e quer ter 5% em Aura Minerals, pode manter. Agora, eu acompanho 100% que vocês fazem. Então, para ficar 100% alinhado com a gente, acho que vale a pena ali realmente zerar e partir para a próxima, tá? A gente também saiu de Ferbasa. A Ferbasa está negociando ali nesse patamar de R$52, R$55, e ela sempre bate nesse preço e volta, né? Ela tem uma certa dificuldade ali em romper esse preço, né? E por quê, né? A gente fez umas contas aqui e a grande conclusão é que parece estar muito próxima mesmo do preço justo da companhia. E Ferbasa é uma companhia que já faz parte da seleção Small Caps desde fevereiro de 2021,
e a gente pegou uma alta absurda na companhia, é a nossa tese mais acertada de todas, 165% de alta só nesse ativo. Então a gente também tem um pouco desse sentimento de querer respeitar o lucro, né, e colocar ele no bolso também. Então é uma mistura desses dois elementos. Chegou um pouco no preço, tá, a gente fez conta, não vê muito mais potencial de alta daqui para frente, e está na hora também de respeitar esse lucro e colocar ele no bolso. Então, daqui para frente, né, a nossa nova seleção top small caps, ela passa a ter 10 ativos novamente, tá? E aí, e 10 ativos porque eu saí de 2, Ferbasa e Aura Minerals, mas vai entrar um novo ativo, né, que é Vivara. É isso aí, Murilo. Acho que se você quiser comentar um pouquinho, então, né, porque essa decisão, diferentemente da dividendos que a Aura Minerals saiu e não entrou, né, nenhuma no lugar, na Small Caps, a Vivara entrou aí para compor aí essa indicação de vocês. Queria que você comentasse, então, por que a Vivara aí pode ser promissora, né, para o investidor. Bem, essa é até fácil de responder, porque é uma das raras combinações de companhias que a gente encontra aí de bom, bonito e barato, né? O trio BBB. É o caso aqui de Vivara, tá? Porque do ponto de vista qualitativo, a gente gosta bastante, ela trabalha aqui com margens de lucro muito elevadas e tem um potencial de expansão dessa margem daqui para frente ainda mais, já é elevada e pode aumentar ainda mais, porque ela, dentro das suas marcas, ela tem ali uma que chama Life, que é uma marca com ticket médio mais baixo do que uma Vivara tradicional e conversa muito com o pessoal mais jovem, tá? E por mais que a marca Life ela não seja o mesmo padrão, né, de qualidade, muito mais voltada ali para prata, tá? Ao invés das joias tradicionais, que é mais ouro. Então o ticket médio é mais baixo, mas a margem é maior. E ela descobriu isso e está abrindo muita loja da marca Life daqui para frente. Então, a margem que já é alta hoje pode ficar ainda maior daqui para frente, já que a marca Life tem uma margem maior do que a Vivara como um todo, tá? E um mercado super fragmentado. A Vivara é líder isoladíssima de market share. Ela tem cerca de 16%, tá, de market share. Enquanto se você pegar ali o segundo, terceiro colocado, o patamar da Vivara é três vezes maior do que os seus concorrentes. Sendo que, segundo a pesquisa da Euromonitor, os dados ainda de 2020, a Euromonitor ainda não divulgou os dados de 2021, ela demora pra caramba para fazer isso, mas os dados que a gente tem, a de 2020, era que 82% do mercado ainda não era atingido pelas 4 principais companhias do setor. Então, olha o tamanho da oportunidade. A gente está falando de um segmento super bom, porque ela trabalha ali desde classe C+, até a classe A-, perdão. Essa classe A+, ali, classe A e A+, ela não ainda atende diretamente, apesar de que há a possibilidade dela ir atrás dessa classe especificamente, ou organicamente, ou através de aquisição. No nossa visão, o cenário de aquisição é o mais provável, ela comprar uma marca que já trabalha nesse segmento ali de topo de pirâmide, tá? Então, inclusive, esse é um dos gatilhos de curto prazo. Então, essas classes são naturalmente mais resilientes em períodos mais adversos da economia, alta margem, segmento fragmentado, boas métricas de ESG, de governança corporativa principalmente, conselheiro independente, presença feminina no conselho, isso é bem bacana, e ela também possui uma capacidade de adaptação. O que é isso? Então, vamos supor que o custo sobe muito para a empresa. O que ela pode fazer? De repente, ela lança uma linha em que tem menos, uma quantidade mais leve ali de metais preciosos, ou ela pode fazer um bracelete que, no final das contas, é oco, né? É só a parte externa ali que é metal precioso. Então, ela consegue ter essa capacidade de adaptação. E outra coisa é o reaproveitamento integral do estoque, né? Porque se encalhar, se não vender, lançamentos frustrados, porque no final das contas é ouro, é prata, isso tem valor. É só ela fundir, desmanchar e fazer uma nova seleção dali para frente, tá? Uma nova coleção dali para frente. E do ponto de vista de valuation, também nos chama bastante atenção. Normalmente, as empresas de varejo de qualidade,
O que é varejo de qualidade aqui, né? A gente está falando de alto crescimento de receita, alta rentabilidade, alto ROIC nesse caso, boas oportunidades de alocação de capital, que é o que a Vivara tem, né? Ela pode ou investir nela mesma ou comprar novos competidores. Normalmente, empresas com essas características de varejo negociam entre 15 a 25 vezes preço-lucro. A Vivara hoje, olhando aqui os próximos 12 meses, negocia um preço-lucro exatamente de 15 vezes, 15,2 para ser mais preciso. Então vamos supor que 15 vezes seja o patamar justo aqui de preço-lucro da companhia. Só de você pegar a expectativa, então, de lucro daqui para frente, se o lucro crescer 20% a 30% daqui para frente, e você achar que 15 vezes, que é o patamar atual de preço-lucro, é o preço justo, né, o patamar justo, esse é o potencial de crescimento. Agora, pode ter o que a gente chama de re-rating, né? Ou seja, o mercado subir ainda mais, qual é o preço justo, o preço-lucro justo da companhia. E a gente enxerga isso com uma probabilidade grande de acontecer, justamente por todo esse potencial de ir em busca da classe A e A+, através da aquisição, de melhorar ainda mais a margem da companhia como um todo, conforme o segmento da marca Life siga crescendo. Então a gente acha que esse é um cenário bastante provável, tá? Então começa a trazer bastante conforto esse patamar de 15 vezes preço-lucro que a companhia negocia hoje. E quando a gente compara com outras companhias brasileiras, que apesar de não ser a mesma coisa, a gente não tem nenhuma outra companhia no estilo do que a Vivara faz, mas se a gente pega empresas de varejo com as mesmas características, que características são essas? Mercado fragmentado, marca forte, alta rentabilidade, oportunidade de crescimento e voltado para as classes A e B, ou seja, tudo isso que a Vivara né? A gente tem 3 grandes nomes, né? Tem Arezzo, tem Petz, tem o grupo Soma, né? Sendo que Arezzo e Soma, também é do varejo de moda, né? Apesar de que joia é diferente de roupa, mas enfim. Mas mesmo comparando com o preço-lucro dessas companhias, a Vivara tem o menor preço-lucro delas, né? De todas essas companhias. Então, assim, bastante convicção aqui de que a gente encontrou uma belíssima companhia, super resiliente, com visões positivas tanto de curto como de longo prazo e negociando aqui em um valuation que a gente acha bastante interessante, tá? Então ela já entra com perdão do trocadilho aqui, como uma grande joia da coroa, é a primeira do nosso ranking daqui, né, com essa nova versão dos ativos recomendados que a gente está fazendo aqui para os investidores. Legal, e hoje ela está no patamar dos R$26, né, a cotação aí da ação, e o preço que você recomenda aí, até que preço comprar, né, Murilo, é R$33, né, então tem um caminho aí ainda pela frente, né, nessa valorização. Perfeito. E assim, é isso que eu falei. Assim, hoje o mercado ele praticamente não precifica esse re-rating, essa possibilidade do mercado ainda negociar patamares ainda mais elevados de preço-lucro. Então, a gente está realmente bastante confiante. Só da possibilidade do lucro subir 20%, 30% daqui para frente, se o preço-lucro aí se mantém 15 vezes, esse 20%, 30% é o potencial de valorização das ações. Então, enfim, R$33 com uma certa paz no coração que a gente recomenda. É garantia que vai subir? De forma alguma. Acho que o investidor que acompanha a gente aqui já está careca de saber disso, né? A gente tem aqui uma série de ativos correlacionados entre si, várias teses, nem todas vão se mostrar assertivas no final das contas, no longo prazo, mas a nossa expectativa, e é o que vem acontecendo com as nossas seleções, é que, na média, a gente acerta mais do que erra e, no final das contas, acaba tendo um desempenho bem melhor do que o do benchmark, né? Então, a Vivara, a gente tem uma convicção boa e é aquilo, né? Apesar, mesmo com essa fala otimista, recado importante para o investidor, diversificação. A gente recomenda você não ter mais de 12,5% em nenhum ativo sequer, tá? Então, muito cuidado aí. É uma ação que a gente gosta bastante, mas que deve entrar como mais uma ação do já bom portfólio do investidor. É isso aí, então, gente. Acho que já estamos chegando no fim aqui do programa de hoje. Não sei se vocês têm algum comentário final aí para deixar. Bem, o recado final aqui para os investidores é seguir acompanhando a gente, né? Acho que quem realmente está acompanhando aqui, tanto a Small Caps como a Dividendos,
em um intervalo minimamente significativo, né? Porque não adianta, a gente sempre fala de longo prazo, então 2 semanas, 1 mês, 3 meses, isso não é longo prazo, mas quem já acompanha a gente aqui há mais tempo sabe da nossa seriedade, sabe que no final das contas o retorno vem, né? Então é seguir acompanhando e lembrando que a gente também, nos nossos relatórios, tá? A gente está aqui com uma versão bem enxuta e que ficou bem legal de cada uma das teses. Então, se você abrir o nosso relatório, tanto de small caps como de dividendos, você vai ver que logo depois da primeira página ali, que tem a tabela, tem uma página para cada uma das teses. Então, ficou bem legal, bem direto ao ponto, e eu faço esse convite aqui para os investidores voltarem a reler ali as nossas teses, o que justifica cada uma das nossas recomendações em ambas as carteiras, tanto small caps como dividendos. A gente pessoalmente achou bem legal esse modelo, espero que vocês aí também curtam daqui para frente, beleza? É isso. E lembrando que semana que vem, passando a bola para o Zé, é ele que vai vir aqui, hein, falar de fundos imobiliários também. É isso aí, eu faço das palavras do Murilo as minhas. Quero agradecer aqui a presença de todos e nos vemos na semana que vem trazendo as novidades da seleção Top FI. Um abraço e até a próxima. É isso aí, gente. Estamos chegando aí ao fim de mais um Analistas em Ação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês e também perguntas que vocês tiverem aí para que a gente possa responder com a ajuda, né, dos analistas aí ao longo da nossa programação. É isso e até o próximo programa.